tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou professora de língua portuguesa do 2º ano. Hoje nós vamos estudar sobre os portadores textuais, mas antes gostaria muito de agradecer vocês por mais uma aula e é um prazer imenso de estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos à nossa hora de estudar? Vamos lá? Já, na nossa aula de hoje, a nossa aula 6, qual é o nosso eixo? Leitura e produção textual. E quais são os nossos conteúdos? Finalidades e usos sociais de textos e seus portadores. Produção de textos de diferentes gêneros. Ou quais são eles? O bilhete, o convite, a carta, a história em quadrinhos, o poema e as parlendas. E quais são as nossas habilidades de hoje? Compreender textos lidos por outras pessoas de diferentes gêneros e com diferentes propósitos. Produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes finalidades, por meio da atividade de um escriba. Ou seja, quem é esse escriba? É aquela pessoa que vai lhe ajudar a escrever. Agora, crianças, que nós vimos quais são os nossos conteúdos de hoje, vocês estão preparados para aprender mais e mais? Já pegaram o caderno? Já pegaram lápis? Sim? Então vamos lá, nossa hora de estudar? O que é um portador de texto? Portador de texto, para quem não sabe, olha só, portadores de texto é tudo aquilo que normalmente porta ou carrega um texto. Vocês sabiam que quando nós escrevemos, nós podemos escolher aquilo, o lugar onde nós vamos escrever aquilo que nós pensamos? Vocês sabiam disso? Não sabiam? Então vamos descobrir quais são esses lugares, quais são esses portadores de textos que nós podemos escrever as nossas palavras. Vamos lá? Olha só, aqui nós temos um exemplo que é um jornal. O jornal, crianças, normalmente ele nos informa, ele nos fala sobre algum assunto, sobre algo que esteja acontecendo, alguma coisa, alguma notícia, algo que esteja acontecendo no nosso cotidiano. O jornal ele nos informa sobre essas coisas. Esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos para o próximo. Qual é esse? É a revista. A revista, que é essa imagem aqui, ela tem vários tipos de texto. Ela pode ser escrita com uma linguagem verbal, que é aquilo que nós dissemos, ou a linguagem não verbal, que ela é representada através da imagem, de um desenho, de uma figura. Tem esses dois tipos de linguagem. E a revista, ela é uma forma de divertir, de informar, de nos dizer sobre coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano, parecido com um jornal. Mas só que a revista, ela vem como se fosse um livrinho, é um mini livrinho. Vamos para o próximo? Olha só, nós temos a Bíblia. A Bíblia, que é essa palavra que está escrito aqui, e essa imagem ao lado. A Bíblia é um livro em que os cristãos, que são aquelas pessoas que acreditam em Deus, eles estudam e eles escrevem sobre o amor, sobre a esperança, sobre como ter paz. A Bíblia é um instrumento, é um livro em que nos diz sobre a palavra de Deus. Os cristãos acreditam que Deus, ele é dos que escreveram a Bíblia. E para isso, a Bíblia é um dos portadores textuais. Vamos lá para o próximo. O próximo é um gibi. Um gibi, que é essa imagem aqui, e é isso que está escrito aqui. Um gibi, ele tem a linguagem não verbal, que é este desenho, e a linguagem verbal, que é isso aqui que está escrito aqui em cima. Ela tem dois tipos de linguagem, a linguagem não verbal, que é a linguagem a partir de imagens, e a linguagem verbal, que é a linguagem a partir daquilo que nós falamos e aquilo que nós escrevemos. Os gibis são formas de nos divertir sobre alguma coisa.
Ele nos diverte e nos faz esquecer de coisas tristes, nos faz estarmos mais próximos daquilo que nós gostamos. Vamos para o próximo. Os portadores de texto, que é isso que está escrito aqui, servem para diferentes propósitos. Como? Qual é o primeiro? Informar. É aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Um exemplo disso é o jornal. O jornal, ele nos informa sobre as coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano. Por exemplo, nós não estamos em casa e alguns pais, algumas mães, ou avós ou titios, eles não pegam os jornais para eles lerem sobre as coisas que estão acontecendo, seja por meio do coronavírus, explicando que é importante nós ficarmos em casa. O jornal é isso, crianças. Ele nos informa sobre as coisas que estão acontecendo e que nós não sabemos. Vamos para o próximo. Ele também serve para vender. Um portador de texto serve para vender. Olha só essa propaganda. Até 40% de desconto. Mega desconto. Compre agora. Qual é o intuito? O que essa propaganda ela quer? Vender. Quando você pede, por exemplo, uma bicicleta, uma boneca da mamãe, do papai ou de quem mora com você, você não vai com ele, pede com jeitinho. Você está querendo que ele compre aquilo que você quer. Isso é um tipo de portador textual. E o que esse portador textual ele quer? Ele quer vender. Vender o produto, no caso aquilo que vocês queiram, que o papai e a mamãe, ou com quem vocês morem, querem que compre. Vamos para o próximo. Olha só, aqui nós temos a imagem de um circo. O circo chegou. Aqui tem muita alegria e palhaçada. Venha se divertir. Qual é o intuito deste portador de texto? O que ele quer? Ele quer nos divertir. Um circo ele não é feito para nos divertir? Nos ficar mais alegres, olhar coisas diferentes. No circo não tem palhaço, não tem coisas muito diferentes que fazem com que nós possamos nos divertir. Esse é o objetivo, isso é que esse portador textual quer nos dizer. Ele quer nos divertir sobre algo, no caso é o circo. Vamos para o próximo. Olha só, aqui nós temos um outro portador textual que é a propaganda. A propaganda é uma forma de convencer alguém a fazer alguma coisa. A propaganda é um meio de anunciar um determinado produto. Quem nunca olhou, por exemplo, algum comercial na televisão e disse, eu quero muito essa coisa. Por exemplo, uma bicicleta. Quando eu era pequena, eu vi um comercial de uma bicicleta que eu fiquei assim, apaixonada por aquela bicicleta. E eu disse assim, mãe, por favor, a senhora pode comprar? Ela é tão bonita. Isso é uma propaganda. Eu estou tentando convencer, fazer com que a minha mãe compre aquela bicicleta, porque eu achei muito bonita a propaganda. Vamos para o próximo, olha só. Aqui nós temos uma propaganda do projeto Aula em Casa, que são essas aulas que vocês estão tendo em casa, através da televisão. Olha só, feito com carinho para você. Se divertir e aprender. Vocês sabiam que essa propaganda ela foi feita especialmente para vocês? Muito bonito, não é verdade? É uma propaganda que diz assim, a importância de vocês estudarem para vocês ficarem o quê? Mais inteligentes. E para isso, o que precisa? Precisa dos professores, que somos nós, que estamos aqui, ensinando vocês sobre coisas novas. Então, não é legal vocês aprenderem coisas novas para ficarem mais inteligentes? É muito legal, não é mesmo? Vamos para o próximo. Uma carta. A carta é outro tipo de portador textual. E o que essa carta ela quer? Ela é uma mensagem manuscrita
ou impressa a uma pessoa ou uma organização ou para comunicar-lhe algo. Por exemplo, quando você escreve uma carta ou para sua mãe, ou para o seu pai, ou para quem quer que seja, você não está dando aquela carta para alguém. A carta é isso, uma mensagem, algo que você queira dizer para outra pessoa, isso é uma carta. Mas a carta, vocês sabiam como ela pode ser escrita? Ela pode ser escrita com uma caneta ou com um lápis, que é a escrita manuscrita, porque é a partir das nossas mãos, e também a escrita impressa, que é aquela que nós digitamos no computador, no celular, no nosso tablet. São diferentes tipos de carta. Temos a carta impressa, que é aquela escrita no computador, e a carta manuscrita, que é a carta escrita com as nossas mãos, certo? Vamos para o próximo. A carta é uma mensagem fechada num envelope e geralmente tem um endereço e ele é selado. O selo, crianças, é isso daqui, ó. E cadê o endereço, professor? Olha só, o endereço tá bem aqui, ó. É essa parte aqui que é o endereço desta carta. E para quem essa carta ela foi enviada? Para cá, olha só, o nome completo da pessoa que nós queremos enviar a carta. Vamos para o próximo. Olha só como se escreve uma carta. Estão vendo? Eu vou ler primeiro para vocês e depois eu vou explicar passo a passo como escrever uma carta. Vamos lá. Manaus, 9 de abril de 2020. Professora Gabriela, na aula de hoje eu aprendi o que são os portadores de textos. Também aprendi a como escrever uma carta, um convite e uma história em quadrinho. Não vejo a hora de aprender coisas novas. Com carinho, Amanda. Vocês perceberam que essa carta ela tem início, tem meio e tem fim? Ou seja, vocês ainda não entenderam? Vamos lá então. Olha só, essa parte aqui é o local. É o local em que eu escrevi essa carta. Ou seja, eu escrevi na cidade de Manaus, no dia 9, no mês de abril e no ano de 2020. E para quem foi que eu escrevi essa carta? Para a professora Gabriela. Isso aqui é para quem eu escrevi, tá bom? Vamos para o próximo. Olha só, essa parte aqui, ó, na aula de hoje eu aprendi o que são os portadores de textos, também aprendi a como escrever uma carta, um convite e uma história em quadrinho. Não vejo a hora de aprender coisas novas. Essa pequena parte aqui, o que que é? É o assunto da carta. O que que essa carta ela quis dizer? Ela quis dizer para você que está lendo, ou seja, para a professora, que o aluno, no caso a Amanda, ela gostou muito da aula e ela aprendeu que são portadores textuais. Então, isso, crianças, é o assunto. Vamos aqui. Essa parte aqui, não vejo a hora de aprender coisas novas. O que é isso, crianças? É uma despedida. A despedida fala sobre as coisas que ela disse durante a carta, que ela gostou muito de aprender e que ela já está se despedindo. E quem foi que escreveu essa carta? Foi a Amanda. Então, isso é a assinatura. A assinatura é o nome de vocês. Entenderam? Vamos lá. Numa carta tem que ter o quê? O local, que é onde você escreveu, no caso Manaus, tem que ter também a data e o ano, isso na primeira linha.
A segunda linha você vai fazer o quê? Dizer para quem você escreveu essa carta. Para quem você vai escrever uma carta? É para sua mãe? É para sua professora? É para o seu pai? Então você vai escrever o nome dessa pessoa na segunda linha, como nós vimos no exemplo. Abaixo você vai colocar o assunto, embaixo você vai colocar o assunto da carta. O que você quer dizer? Você quer elogiar? Você quer dizer algo muito legal para alguém? Você quer dizer para sua mãe, por exemplo, que você ama muito ela? Então esse é o assunto da carta. E o que é despedida? É dizer que, por exemplo, você ama muito a sua mãe e que também você quer dar algo muito legal quando você crescer para ela. E isso é a despedida da carta. E o que é a assinatura? É o nome de vocês. Tudo bem? Entenderam como se escreve uma carta? Vamos para o próximo. Um convite. Um convite é um tipo de correspondência enviada a terceiros. Quem são esses terceiros? É alguém, crianças, com o objetivo de chamá-los a participar de algum evento, que pode ser uma festa de aniversário, por exemplo, ou um casamento. Vocês já receberam um convite de aniversário muito legal? Já receberam convite? O que vem nesse convite? Vocês já pararam para prestar atenção? Ainda não? Então vamos lá descobrir juntos. Olha só, num convite tem o quê? Tem um aniversariante, ou quem está convidando. Tem o que é um aniversário aqui no caso. E quem é que ela quer convidar? Que ela quer convidar toda a corte para o seu baile. Que ela se chama como uma princesa. Ela acha que ela é uma princesa, então no convite dela tem uma princesa. E o que é isso daqui, ó? Dia, a hora e o lugar. No convite tem que ter isso, porque senão como é que você vai chegar no lugar sem saber onde ele é? Então no convite tem que ter o quê? O lugar, a hora, quem é que está lhe chamando para esse convite, ou para um aniversário, por exemplo, para um casamento, ou para outra ocasião, para algo bastante legal, que ela esteja convidando você para esse evento. Então, o convite tem que ter o quê? Local, hora, quem está sendo convidado e quem é que está convidando você, certo? História em quadrinhos. A história em quadrinhos é o nome dado à arte de contar histórias por meio de desenhos e textos colocados um atrás do outro. Essas histórias possuem personagens, tempo, lugar e final. O tempo, crianças, pode ser hoje, pode ser ontem, pode ser coisas que ainda vão acontecer. Isso é o tempo, tudo bem? No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquilo que eu já falei para vocês. É aquilo que nós falamos ou aquilo que nós escrevemos. E a linguagem não verbal, ela é representada, ela é mostrada através de imagens ou desenhos. Vamos para o próximo. Aqui nós temos uma história em quadrinhos muito bacana que fizeram com muito amor para vocês. Vamos ler? Vivendo na Quarentena. É o título dessa história em quadrinhos. Nesse período de quarentena, mesmo tendo que ficar em casa, não está sendo ruim. Me alimento direitinho, tenho mais tempo para brincar com meus brinquedos, durmo e acordo cedinho, e me espreguiço bastante. Me divirto com os joguinhos do celular e não perco nenhuma aula do projeto Aula em Casa. Vocês gostaram dessa história em quadrinhos? Ela foi muito legal e feita especialmente para vocês. A história em quadrinhos, ela quer nos divertir, ela quer nos dizer algo muito importante,
que alguém queira dizer para vocês. Agora, crianças, que nós vimos todo esse assunto, que vocês aprenderam bastante, ficaram muito inteligentes, vamos para o nosso exercitando? Vamos lá? Agora, crianças, vamos para o nosso desafio número 1. Qual é ele? Escreva em seu caderno uma carta contendo os seguintes elementos: o local, boas-vindas, assunto e despedida e assinatura. Qual é o nosso desafio número 2? Descubra qual é o portador de texto em que quem escreve tenta convencer alguém a fazer alguma coisa. Qual é ela? Escolha alguma opção dessa, tá, criança? Letra A, é uma propaganda? Letra B, é uma carta? Letra C, é um quadrinho? Letra D, é um convite? Então agora, eu sei que vocês já pegaram um caderno, já pegaram um lápis e já estão bastante inteligentes e vão saber resolver esses 2 desafios. Então vou deixar vocês agora exercitando, tudo bem?
Agora que vocês já conseguiram resolver os dois desafios, vamos resolver juntos? Vamos ver se vocês acertaram? Eu sei que sim, vamos lá? Desafio número 1. Escreva em seu caderno uma carta contendo os seguintes elementos: o local, as boas-vindas, o assunto, a despedida e a assinatura. Como isso é um exercício, é um desafio que vocês têm que fazer, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, certo? Olha só. Exemplo. Manaus, 9 de abril de 2020. Isso aqui é o que, crianças? O local. O local da carta, tudo bem? Aqui é o que? Aqui são as boas-vindas. As boas-vindas do que, crianças? Da carta, certo? Isso aqui é o que? Olha só, daqui para cá é o assunto da carta. Aqui nós temos o que? O assunto, tudo bem? Não se esqueçam disso. O assunto, qual é o assunto? Vamos ler? Na aula de hoje, eu aprendi o que são os portadores de textos, também aprendi a como escrever uma carta, um convite e uma história em quadrinhos. E isso é o assunto, certo, crianças? Aqui, ó, não vejo a hora de aprender coisas novas. O que é isso, crianças? É uma despedida. A despedida, você irá dizer com muito carinho aquilo que você quis dizer durante a carta. Você vai dizer com carinhos ou com amor, qualquer outra coisa que você queira para a pessoa que você escreveu essa carta. E o que é isso daqui, professora? É a sua assinatura. O que é isso? A assinatura é quem escreveu a carta. Quem escreveu essa carta? É você, não é verdade? Então, a assinatura é o seu nome, certo? Vamos para o exemplo, o desafio número 2. Descubra qual é o portador de texto em que quem escreve tenta convencer alguém a fazer alguma coisa. Vocês se lembram sobre o que eu falei, de vocês quererem alguma coisa e tentarem convencer os seus pais a conseguir essa coisa? Vocês se lembram? Vocês se lembram qual é esse portador textual? Vamos lá? Olha só, qual é o portador textual? É a propaganda. Por quê? Porque eu tento convencer alguém a algo que eu queira muito, seja uma bicicleta, seja uma boneca, uma bola, um joguinho. Quem nunca fez isso? Convenceu e fez uma propaganda a alguém que você queira muito alguma coisa. Então, esses foram os 2 desafios de hoje e eu sei que vocês conseguiram porque vocês são muito inteligentes. Vamos agora para nosso resumo do conteúdo? Vamos lá? Crianças, na aula de hoje nós vimos o que são portadores textuais. Quais são esses portadores textuais e para que eles servem? Os portadores textuais são formas diferentes de escrever aquilo que nós estamos pensando, seja por meio das revistas, seja por meio das histórias em quadrinho, das cartas. O que mais que nós vimos hoje? Vocês se lembram? Da propaganda. Esses portadores textuais têm formas diferentes de se escrever e de se perceber. Quais são eles? Tem o de informar, que são os jornais, são as revistas, tem os de divertir, que são os convites, são os panfletos, são as formas mais legais de nos perceber, de mostrar para o outro que aquele portador textual ele quer nos divertir. Então, por exemplo, nós vimos um convite, nós vimos uma propaganda de um circo querendo nos divertir sobre algo que esteja acontecendo no local do circo. Então, esse é um outro portador textual. Qual é o outro? A carta.
A carta é um portador textual em que ele pode ser escrito, manuscrito com as nossas mãos e também ele pode ser escrito no nosso computador. Então tem o manuscrito e impresso, certo? Conseguiram entender todos os conteúdos de hoje? E a história em quadrinhos, vocês gostaram? Foi uma história feita especialmente para vocês, que são histórias que têm um texto um em seguida do outro e que tem duas linguagens. Quais são elas? A linguagem verbal, que é aquilo que nós dizemos e que nós escrevemos, e a linguagem não verbal, que ela é representada através de imagens. Certo? Tudo bem? Gostaram do assunto de hoje? Agora nós vamos para as nossas considerações finais. Vamos lá? Eu gostaria muito de agradecê-los pela aula de hoje, nossa aula 6, que nós aprendemos sobre os portadores textuais. Eu sei que vocês conseguiram entender, porque vocês são muito inteligentes. Lembrem-se, crianças, nunca deixe que ninguém diga que vocês não são capazes, porque eu sei que vocês são capazes de fazer aquilo que vocês querem resolver, porque vocês são inteligentes. Também gostaria de agradecer imensamente a professora de Libras, que está aqui nos ajudando na aula de hoje. Eu chamo vocês para a nossa próxima aula. Até mais, crianças!